Oi galera, tudo bem? Um bom dia aí para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Reprovação do governo Bolsonaro sobe para 48,2%, aponta pesquisa CNT-MDA. A aprovação foi de 32,9% para 27,7%. Em período marcado por início da CPI da Covid e recrudescimento da pandemia. A aprovação foi de 32,9% para 27,7%, em período marcado por início da CPI da Covid e recrudescimento da pandemia. A avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro cresceu no período de 4 meses e atingiu, em julho, 48,2%, aponta a pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta segunda-feira 5. O avanço da avaliação negativa ocorreu em meio ao recrudescimento da pandemia de coronavírus no país e o início das investigações da CPI da Covid no Senado. A pesquisa realizou 2.002 entrevistados nos dias 1º e 3 de julho, em 137 municípios da 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. No levantamento anterior, em fevereiro, a avaliação negativa, que soma os que consideram o governo ruim e péssimo, estava em 35,5% e os 48,2% registrado agora se divide entre 36,3% que considerem o governo péssimo, 11,9% e ruim. De forma inversa, no mesmo período, a avaliação positiva do governo, que soma as opiniões ótimas e boas, pirou, passando de 32,9% em fevereiro para 27,7% em julho. A aprovação do desempenho pessoal do presidente também piorou neste período. Segundo o levantamento de julho, 33,8% aprovam o desempenho de Bolsonaro, antes 43,5% em fevereiro. Já os que desaprovam somam agora 62,5% antes 51,4% na sondagem anterior com a Folha Expresso. Bolsonaro anuncia a indicação do terrivelmente evangélico André Mendonça para o STF. Advogado-geral da União terá de passar por sabatina no Senado. Em reunião ministerial no Palácio do Planalto nesta terça-feira 6, o presidente Jair Bolsonaro indicou o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo 2 ministros que estavam presentes, Bolsonaro teria dito que todos sabem que André Mendonça é a minha vontade para o Supremo Tribunal Federal. A nomeação deve ser apoiada por a maioria absoluta do Senado. Entretanto, o presidente do Supremo, Luiz Fux, havia pedido ao presidente que aguardasse a saída de Marco Aurélio para anunciar um substituto. A sabatina deverá ser marcada depois do recesso parlamentar, segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Com as datas do recesso giram em torno dos dias 18 e 31 de julho. Possivelmente o debate ficará marcado para agosto com a agência Sputnik Brasil. Indicador de mercado de trabalho apresenta melhora em julho. Índice atinge 87,6 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2020. O indicador antecedente de emprego IAEMP, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, cresceu 4,2 pontos em junho. Desde o ano, na comparação com maio, com o resultado, o índice atingiu 87,6 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2020, 92 pontos, período
pandemia de Covid-19. O IAEMP busca antecipar antecedências do mercado de trabalho nos próximos meses, com base em entrevista com consumidores e com empresários da indústria e do setor de serviço. O principal responsável pela alta foi componente que mede a tendência dos negócios do setor de serviço, que cresceu 8,1 pontos. A recuperação econômica e a redução do número de mortes por Covid-19 e a flexibilização das medidas restritivas parecem contribuir com a melhora do cenário. A expectativa para os próximos meses é de continuidade dessas recuperações, mas ainda existe muita incerteza. O avanço da vacinação e o controle da pandemia continuam sendo fundamentais para o processo de retomada, disse o economista da FGV, Rodolfo Tobler, com a Agência Brasil. Covid-19. Rio tem 2 novos casos de variante Delta. De origem indiana, a variante Delta se espalhou por quase 100 países. Um caso da nova cepa que já havia sido registrada no estado do Rio de Janeiro em maio. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 novos casos da variante Delta do novo coronavírus B1.617, que provoca a Covid-19. Segundo a autoridade sanitária, os pacientes são um homem de 30 anos e uma mulher de 22 anos, moradores da Baixada Fluminense. Os casos dos moradores de Serapédica e São João de Meriti foram anotados nos dias 16 e 17 de junho. Os municípios foram comunicados e estão investigando se as transmissões autóctones, ou seja, ocorridas dentro do estado ou importadas. A Delta é também conhecida como a variante indiana, se espalhou por quase 100 países. Um caso da cepa indiana já havia sido anotado no estado em maio deste ano. Apesar disso, a linhagem P.1 brasileira continua sendo a mais comum no estado. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde ressaltou que as ações de prevenção e os métodos de diagnóstico e tratamento da Covid-19 seguem ao menos independentemente da variante, com a Agência Brasil. Em semanas de depoimento de ex-membros da saúde, Queiroga diz que a CPI não lhe traz preocupações. O ministro diz que a CPI não está em seu menu de preocupações e declara estar apreensivo com média móvel de mortes. Essa semana, a CPI da Covid vai ouvir 3 ex-funcionários ligados ao Ministério da Saúde. Ao falar com o jornalista na saída do Ministério da Saúde nesta segunda 5, o ministro Marcelo Queiroga disse não se importar com a CPI e que sua única preocupação são as mortes decorrentes da pandemia. Eu não só tenho uma preocupação na pandemia, apesar de ter uma redução de mortos, nossa média móvel ainda é elevada. A CPI não está no meu menu de preocupação. Não estou interessado com o que acontece na CPI, disse o ministro citado pela mídia. Próximos depoimentos. Nesta semana, a CPI da Covid ouvirá 3 pessoas ligadas ao Ministério da Saúde. São elas as servidoras Regina Célia Silva Oliveira e Franciele Fantinato e o ex-diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva da pasta, Roberto Ferreira Dias. Regina Célia Oliveira, que dará depoimento nesta terça 6, era o fiscal do contrato entre o governo e a Precisa, da Biotech. Ela foi que autorizou a compra da vacina indiana Covaxin, após os problemas apontados pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, que denunciou as suspeitas de corrupção no contrato. Nesta quarta-feira 7, Roberto Ferreira Dias será ouvido após a denúncia de que teria pedido um
5,9 por cada vacina, para fechar um contrato de 400 milhões de doses, segundo a denúncia da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete. Na quinta-feira, 8, será a vez de Franciele Fantinato, ex-coordenadora do PNI, Programa Nacional de Imunização, com a agência Sputnik Brasil. Disparada de infecção entre jovens eleva casos de Covid-19 na Espanha. Cerca de 89% dos espanhóis com mais de 40 anos já receberam ao menos uma dose, mas no caso dos jovens de 20 a 29 anos, esse índice apenas 14%. Os casos de infecção pelo novo coronavírus na Espanha aumentaram em 32.607 desta sexta-feira 2, 85%, mais do que o aumento das semanas anteriores, agora que a variante Delta causa uma disparada entre jovens não vacinados. Dados oficiais mostram que, enquanto a taxa nacional de infecção de 14 dias chegou a 204 casos para cada 100 mil pessoas, nesta segunda-feira, mais do que os 95 casos da semana passada, a cifra subiu para 640 casos entre jovens de 20 a 29 anos. Outros países europeus, como França e Portugal, disponibilizam vacinação para todos os adultos, mas a Espanha trabalha com faixa etária, o que significa que a maioria dos jovens ainda serão inoculados. Cerca de 89% dos espanhóis de mais de 40 anos já receberam ao menos uma dose, mas no caso dos jovens de 20 a 29 anos, esse índice é apenas de 14%. Neste momento, estamos em uma situação delicada em termos de transmissões, mas ao menos agora isso não está sendo refletido em termos de casos graves, disse a coordenadora de Emergências de Saúde, Fernando Simon, em entrevista. Até agora, as internações hospitalares continuam, em grande parte, inalteradas e a ocupação de anuidades de tratamento intensivo está a menos de 7%. Antes das infecções começarem a subir em meados de junho, o contágio vinha caindo continuamente desde abril, que levou o governo a suspender a exigência de uso de máscara ao ar livre e amenizar outras restrições com a Agência Brasil. Palácio do Planalto vive apagão de meia hora e causa é desconhecida. Falta de energia só atingiu a sede do governo, na Praça dos Três Poderes. O Palácio do Planalto ficou às escuras na meia desta segunda-feira, 5, no momento em que os hidroelétricas estão com reservatórios vazios por falta de chuva, e o Brasil corre o risco de enfrentar uma crise de energia elétrica. A sede do governo permaneceu sem iluminação por meia hora, das 21h40 até pouco depois das 22 horas. O presidente Jair Bolsonaro deixou o gabinete bem antes do apagão e parou para conversar com seus apoiadores alguns quilômetros diante no Palácio da Alvorada, que abriga a residência oficial do chefe do executivo. Na Praça dos Três Poderes, a escuridão atingiu apenas o Planalto e as luzes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal não se apagaram, à suspeita de que haja defeito de alguma instalação na própria sede do governo, uma vez que tanto o Congresso quanto o Supremo não apresentaram problemas de falta de energia. Em nota, a Neoenergia Distribuição Brasília informou que às 22h10 enviou uma equipe de plantão ao Planalto para verificar relatos da falta de energia. A concessionária informou ainda que às 22h40 a equipe de plantão esteve no local e constatou que a unidade consumidora estava com funcionamento de energias normalizado, diz o comunicado.
Horas antes do apagão, Bolsonaro já estava a caminho de casa. Na portaria do Alvorada, desceu do carro, como de costume, para conversar com os eleitores. Com discursos de campanha, criticou a CPI da Covid. Deu estocadas no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que Lula tem 11% na pesquisa, tá certo. E disse ser vítima de um massacre de todos os lados. Eu não sei porque certas pessoas têm o prazer de falar. Eu sou presidente. Não sabe o que ser presidente da República. Meu Deus do céu, perguntou diante dos seguidores, atentos às suas palavras ao falar das turbulências enfrentadas pelo Brasil. Bolsonaro também disse que a sucessão de crise não começou agora. O país está caminhando para um buraco há muito tempo, insistiu ele com a Agência Estado. Indenização de 1 milhão por trabalhadores mortos em Brumadinho. É um absurdo, diz Vale. Empresa pede rejeição de processo ou redução no número de beneficiados. A mineradora Vale recorreu nesta segunda-feira 5 da decisão judicial que determinou o pagamento de 1 milhão em danos morais por trabalhador morto no rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, em Minas Gerais. No pedido apresentado no início da noite da quinta vara do trabalho de Betim, onde o processo tramita, a Vale pede que a ação civil pública seja rejeitada. No caso de Justiça do Trabalho, decidi manter a condenação e a defesa das mineradoras pede a redução no número de familiares de trabalhadores mortos com direito à compensação e a defesa da Vale afirmou no curso que a condenação de 1 milhão por vítima é absurdo. O pedido de indenização por danos morais foi apresentado pelo Metabase Brumadinho, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração de Ferro e Metais Básicos de Brumadinho e região. As barragens de rejeitos de minério da Vale se romperam no dia 25 de janeiro de 2019, despejando uma avalanche de lama sobre a comunidade do Córrego do Feijão. O desastre deixou 270 mortos e 11 deles ainda não localizados. A ação do sindicato reivindica o pagamento da indenização para os 131 funcionários direitos de mineradora que morreram no rompimento, trabalhadores de empresa prestadoras de serviço contratadas pela Vale vão integram esse processo no desastre de Brumadinho. Também morreram hóspedes e o dono de uma pousada. No recurso, a Vale pede exclusão de 21 pessoas da relação de indenizados. Segundo a empresa, são trabalhadores que não compõem a categoria do sindicato autor. A empresa também pediu novamente para excluir aqueles que já entraram com ações individuais ou fecharam acordos com cláusulas de quitação ampla e geral. Esse pedido já havia sido feito em um embargo apresentado pela Vale no fim de junho, o que foi negado. O advogado Maximiliano Garcês, que representa o Metabase Brumadinho, diz que a Vale demonstra profunda instabilidade ao recorrer das decisões. Ele classificou o valor diminuto e, se comparado com os lucros, o sindicato pedia que a indenização aos familiares fosse fixada em 3 milhões para cada um. A defesa da Vale também contestou o valor da condenação na sentença de 7 de junho. A juíza Viviane Séria determinou que o cálculo de custas judiciais, valores recolhidos pelos condenados e judiciários, foi feito sobre
150 milhões. Se, de acordo com o autor, há 131 substituídos familiares que representam os trabalhadores mortos, se cada vítima fatal teria direito à indenização de 1 milhão, o valor da condenação jamais poderia ser superior a 131 milhões, disse a defesa da Vale. Ainda que mantido o absurdo importante de 1 milhão por vítima, o valor da condenação há de ser reduzido para, no mínimo, 120 milhões. A manutenção do injustificado valor causa grave prejuízo e reafirma mineradora com a Folha Expresso. Bolsonaro blefa ao dizer que Forças Armadas estão com ele, diz ex-ministro da Secretaria de Governo. General Carlos Alberto do Santo Cruz acredita que a ideia da população de que o presidente recebe apoio das Forças Armadas acontece pela quantidade de militares em cargos importantes, mas que, na verdade, não há apoio institucional. Em entrevista para o canal do YouTube de Luiz Costa Pinto, no programa Sua Excelência, o fato, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, General Carlos Alberto do Santo Cruz, ao ser questionado sobre o suposto apoio dos militares e das Forças Armadas a Bolsonaro, declarou que é evidente que o presidente está blefando. Pela primeira experiência de vida, 47 anos, dentro do Exército, também não vejo nenhum apoio institucional às instituições se comprometendo com o governo, complementou o Cruz. O ex-ministro acredita que a interpretação da população de que Bolsonaro está recebendo apoio das Forças Armadas é proveniente do fato de que uma grande quantidade de cargos importantes estão sendo ocupados por militares, mas que, na verdade, o presidente explorado propositalmente esse fato. O que aconteceu? Aconteceu uma deformação na representação social, que foi essa grande quantidade de militares escolhidos para a função do governo. Isso traz uma percepção para a sociedade, é uma percepção correta da sociedade. Você não pode dizer que ela está errada, de que existe um comprometimento institucional com Bolsonaro, que não existe isso, é explorado propositalmente pelo presidente, disse Cruz. No curso da entrevista, o ex-ministro declarou uma sensação de frustração com o governo, pois esperava uma forma de política para o país com o início da gestão Bolsonaro. Esperava uma forma de política de respeito, esperava um combate à corrupção, a eliminação de privilégios, fazer as coisas com planejamento, com coordenação, não ter radicalismo político, afirmou Cruz. O general também considera que gerenciamento por parte do presidente diante das questões do país aprofundou a divisão da sociedade iniciada pelos governos do PT e que todo mundo esperava que ele tivesse condições de cumprir o que prometeu, afirmou Cruz com a agência Sputnik Brasil.